Bem-vindos ao canal do Professor Montanha. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome da ciência e da sabedoria. Hoje conversaremos um pouco sobre eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ou o nome mais novo e mais usual agora é doença hemolítica perinatal. Vamos dar uma olhada na chamadinha. E você que está fazendo hematologia, hemoterapia, banco de sangue nas faculdades, né? É bom conhecer um pouquinho sobre isso. Aprende comigo, vem comigo aprender sobre a eritroblastose fetal. Olá, queridos telespectouvintes e youtubers do canal do Professor Montanha. Bem-vindos a você que está vindo ao meu canal pela primeira vez e bem-vindos àqueles que estão retornando e continuam viralizando meus vídeos aí pela internet. Pois bem, hoje vamos conversar um pouquinho sobre eritroblastose fetal, conhecida atualmente pelo nome de doença hemolítica perinatal. Muito importante esse tema, né? Para a área de hematologia, hemoterapia e banco de sangue. Vamos conversar falando um pouquinho sobre a definição. A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica perinatal, ela pode ser definida como uma doença que adveio, que chegou de uma incompatibilidade entre o sangue RH negativo da mãe e o sangue RH positivo do feto que está sendo gerado dentro da mãe. Vejam, existem várias teorias sobre essa doença, né? Porém, inicialmente eu queria contar para vocês que a placenta, ela funciona como um filtro. A placenta não é um teto que tem um furo onde passa um cano que você chama de cordão umbilical. A placenta é como se fosse um filtro. Os elementos relacionados geneticamente ao feto, metade veio do pai, metade veio da mãe. É a genética que está aí desde os primórdios do conhecimento que pode nos mostrar isso. Porém, a mãe, ela não percebe essa parte estranha que veio do pai, visto que a placenta não permite a passagem de elementos lá do feto que identifique esse feto como uma substância estranha. Mas ele funciona. Se ele tivesse esse contato, ele funcionaria como um antígeno para a mãe, visto a metade da genética que veio do pai. Pois bem, apenas recordando, né, a parte do fator RH, ele se chama RH devido à descoberta desse sistema sanguíneo que está presente na superfície da hemácia, num macaquinho chamado rhesus, por isso que chama RH. Pois bem, nos indivíduos que são RH positivos, existe na membrana uma chamada, alguns livros chamam de proteína R, alguns chamam de proteína D. Proteína D eu acho que ainda é o mais correto, viu? Então, alguns têm na membrana uma proteína D. Esses que têm são os RHs positivos. E os que não têm são RH negativo. Logo, a proteína D, ela é uma proteína, não é uma substância estranha para o indivíduo que é RH negativo. O indivíduo RH positivo não deve doar sangue para o RH negativo, mas o RH negativo pode doar sangue para o positivo, visto que o RH negativo não possui na sua membrana essa chamada proteína D ou proteína R. Então não existe nenhum problema. Então vejam mais uma vez o que acontece. Ó. Nessa doença, obrigatoriamente, o pai tem que ser RH positivo, ou homozigoto, sendo errão, ou heterozigoto, sendo errinho. E ele vai passar para o filho metade dessa genética. Se ele passar o errinho, se ele for homozigoto, e a mãe for RH negativo, então a criança vai ser errinho, vai ser RH negativo, não vai ter problema nenhum. Já se ele passar o errão, sendo a mãe errinho, esse errão que vai para o filho vai funcionar como um antígeno para a mãe. Agora, o contato do sangue, normalmente o contato do sangue do feto com a mãe, ocorre por algum distúrbio placentário, alguma doença placentária, algum sangramento anormal, mas normalmente ocorre na hora do parto.
Na hora do parto, o nenenzinho vai, né? Corta-se o cordão umbilical e parte do sangue do neném cai na cavidade abdominal da mãe. E aí a mãe começa a produzir anticorpos contra esse proteína D que tem no neném. E o que acontece com esse neném? Não acontece nada. Por quê? Porque ele nasce. Os anticorpos estão na mãe. Ah, mas a pessoa vai ter um voo, sei lá, uma coisa, um teletransporte, não, né? A mãe fica lá com esses anticorpos anti-D, inclusive desenvolvendo células de memória para esses anticorpos anti-D. O problema será numa segunda gestação, que ele tem esses anticorpos pré-formados, e como esses anticorpos eles são do tipo IgG, eles conseguem atravessar a barreira placentária e migrar lá para onde o feto está sendo, essa segunda gestação está sendo desenvolvida. E essa segunda gestação, independente de ser o mesmo pai ou não, né? O feto tem que ser RH positivo. Senão, a doença não vai acontecer. Ah, se o segundo filho, a segunda gestação der um neném RH negativo, né? Tudo bem. Um terceiro negativo, tudo bem. Um quarto negativo, tudo bem. Se o quinto for positivo, aí vai dar o problema da eritroblastose fetal. Então, a doença ela dá na segunda gestação que o filho for RH positivo. Ela pode ter 10 filhos, né? 8 RH negativo e o primeiro e o 10º RH positivo, o problema vai dar nesse 10º filho. Tá claro? Muito bem. Aí o que acontece clinicamente? Normalmente, o mais comum é o aborto espontâneo. Os anticorpos atravessam a placenta, começam a destruir as hemácias fetais, aí acaba acontecendo uma anemia hemolítica, aumenta a frequência cardíaca, icterícia, disfunções neurológicas que a gente chama de kernícteros, e o fígado, né, que passa a ajudar a produção de eritrócitos pela medula óssea, acaba aumentando de tamanho, o baço também. Aumento de albumina, né, e o aumento de eritroblásticos, que seriam essas células jovens, visto que o organismo fetal ele fica desesperado, né? O que está acontecendo? Meus eritrócitos estão sendo destruídos, né? Pois bem, Ari, se ele nascer vivo, né? Aí nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca, anemia hemolítica. Só dá para fazer um diagnóstico intraútero? Dá. Peraí, vamos conversar de diagnóstico. Ó. O diagnóstico a gente faz o histórico clínico das gestações, né? Ver se a mãe já tem alguns abortos espontâneos. A avaliação laboratorial do sistema RH, onde a gente pode ver, né, que nem o ABO, tem um anti-A, o anti-B no ABO, né? Aqui tem um anti-D, e faz um teste chamado teste de Combs, onde a gente pode, né, identificar a presença do sistema RH positivo e negativo. Você pode ou fazer a presença de anticorpos ou pesquisar a presença do antígeno. Você pode ter hemácias RH positivas, hemácias RH negativas e reagir com o soro da pessoa, tá bom? É o famoso teste de hemaglutinação. E a avaliação do recém-nascido ao nascer, né? Você vê lá a icterícia e você pode observar alguma disfunção neurológica importante. Outra coisa que a gente pode fazer também para ajudar, para auxiliar no diagnóstico, outra coisa que nós podemos fazer para auxiliar no diagnóstico é fazer alguns exames de imagem intraútero, né? Com o exame de imagem vai lá também com uma agulha, faz uma punção lá do sangue do feto para ver se ele está tendo alguma alteração importante, né? Dá para fazer também. É claro que não é em qualquer lugar que se faz isso, né? Em qualquer lugar que tem essa oportunidade, essa equipe especializada para isso. E o tratamento? O normal é que a gente administre soros anticorpo anti-D até 72 horas após o parto. Então, o neném nasceu, a mãe chega lá, né? Já tem o RH feito, isso já é exame pré-natal, se não está feito, é feito lá na hora, é um examezinho simples de ser feito, e se a mãe é RH positivo, já se fica de olho. Se a mãe é RH negativo, já se fica de olho, né? Se o neném nascer RH positivo, a gente administra esses anticorpos, seria um soro, né? Um destruidor desses anticorpos anti-D até 72 horas. Pode-se fazer uma transfusão de sangue no recém-nascido, se transfusão de sangue é RH negativo para ele, né? E o tratamento feito só na mãe, quando é RH negativo, e o filho é RH positivo. Não adianta dar injeção no pai, no amante, não adianta nada disso. Sempre tem que ser ou a mãe ou a criança tratada. Professor, e se por acaso nascer e não der essa injeção, né? O que vai fazer? Dá para fazer uma dessensibilização durante uma segunda gestação, se for RH positivo. O prognóstico disso não é tão bom, mas se é possível fazer isso, né?
você antecipa o parto também, você faz... Olha, a gente dá para fazer transfusão de sangue para o bebezinho intraútero, né? A medicina está muito avançada. É claro que não é em qualquer lugar que se faz isso, tá claro? Pois bem, espero que vocês tenham aumentado o seu conhecimento sobre eritroblastose fetal, sobre a doença hemolítica perinatal. Ative o sininho, dê o seu joinha, eu dei essa parte. Mas vamos fazer uma propaganda do canal do Professor Montanha, né? E até uma próxima videoaula. Lembrando que todas as nossas videoaulas, elas são lançadas para que vocês tenham a oportunidade de assisti-las às quintas-feiras, às 17 horas. Um grande abraço para vocês, tá bom? Até a próxima nossa videoaula aqui no nosso canal do YouTube, Professor Montanha.